Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui a mais uma aula. Na aula de hoje, eu gostaria de apresentar um tema que não é muito comentado, nas aulas que se vê na internet. É um tema que é muito cobrado em vestibulares, concursos e afins, e que muitas vezes os alunos não sabem resolver ou precisam descobrir o raciocínio na hora da prova. E esse conteúdo são os padrões na potenciação, principalmente os padrões no que tange a repetição, de sequências na unidade das potências. Por exemplo, se a gente for pegar os padrões da base 2, né, potências de base 2, a gente vai ver o seguinte: 2 elevado à primeira é 2, 2 elevado à segunda é 4, 2 elevado à terceira, 8, 2 elevado à quarta é 16. Então, aqui a gente vê o início. A sequência das unidades das potências de base 2 sempre vai ser 2, 4, 8 e 6. Então, as unidades sempre vão seguir essa sequência. Quer ver? Vamos pegar o 2 à quinta. O 2 à quinta vai ser 32. O 2 à sexta, 64. O 2 à sétima vai ser 128. E o 2 à oitava, 256. Então percebam, nós sempre teremos o padrão dessa sequência, né? Então, as potências de base 2 sempre vão ter essa repetição de quatro algarismos nas unidades. Então, primeiro o 2, depois o 4, depois o 8 e depois o 6. A gente consegue diferenciar uma da outra. Por exemplo, se eu quiser saber qual que é a unidade da potência 2 elevada a 151, o que que eu preciso fazer? Bom, a gente consegue perceber que existe um padrão de repetição de 4 em 4. Então, se a gente perceber, todos os múltiplos de 4 vão estar sempre nessa coluna. Portanto, todos os múltiplos de 4, todas as potências, né, todos os expoentes aqui da base 2, que são múltiplos de 4, ao dividirmos, né, 151 não é múltiplo de 4, mas a gente já vai entender. Todos os múltiplos de 4 terão unidade igual a 6. Se a gente sabe qual é o múltiplo de 4, qual é a posição do múltiplo de 4, basta que a gente adicione, avance ou regrida na sequência para a gente descobrir qual que é o do outro número. Então, por exemplo, 151. Se a gente pegar 151 e dividir por 4, a gente vai descobrir aqui, né, que vai sobrar 3. Muito bem. Então, o último múltiplo de 4 aqui foi o 148. Então, se é 148, resto 3, esse resto é o que a gente precisa observar. É sempre o resto que a gente observa. Esse resto aqui significa que eu preciso avançar mais 3. Então, nisso, eu multiplico 4. 1, 2, 3. Ou seja, quando o resto for 1, o final vai ser a unidade vai ser 2. Quando o resto da divisão for 2, a unidade vai ser 4. E quando o resto da divisão for 3, a unidade vai ser 8. Portanto, a unidade dessa potência aqui é igual a 8. Portanto, é muito simples, né? Depois eu vou deixar uma lista de exercícios aqui na descrição para que vocês possam treinar, né? Base 2 tem esse padrão. Qual que é o padrão da base 3? Muito bem. Então, base 3 agora. Base 3 tem um padrão diferente. Então, 3 elevado à primeira é 3, 3 elevado à segunda é 9, 3 elevado à terceira é 27, 3 elevado à quarta é 81. Então, perceba o padrão, a sequência das potências de base 3 vai ser 3, 9, 7 e 1, ou seja, esses serão os algarismos que irão se repetir num padrão de 4 em 4. Nem todas as potências possuem um padrão de 4 em 4, tá?
por coincidência, o 2 e o 3 eles possuem, né? E são sequenciais. Então, o 3 elevado à quinta, por exemplo, ele já vai ser 243, uma unidade lá. 3 elevado à sexta, 729. E assim sucessivamente. A gente vê essa repetição assim por diante até o infinito. Muito bem? Então, aqui é o mesmo padrão. Se eu quiser saber quanto que é 3 elevado a 704, por exemplo, como é que a gente vai fazer? Novamente, divide por 4. 704. A gente pega, divide 7. Cabe 7 no 4. Cabe 4 dentro do 7, cabe uma vez. Tira 4, sobra 3, 30. Aí cabe 7, sobra 2, 24. Cabe 6 e resto zero. Se o resto é zero, então o final é o um, certo? Já que nessa coluna sempre vamos ter os múltiplos de 4. Ou seja, quando a gente tem um múltiplo de um número e divide o múltiplo pelo próprio número, né? Então, se a gente pega um múltiplo de 4, 28, 24, 20, e divide por 4, o resto sempre vai dar zero. Então, aqui o resto é zero. Sempre que o resto for zero, e a gente está falando de uma potência de base 3, portanto, a unidade dessa potência de base 3, e que o expoente é um múltiplo de 4, essa unidade vai ser igual a um. Então, unidade aqui é igual a um. Essa é a resposta, nesse caso aqui, certo? Aí a gente começa a entrar nos outros números que alguns vão ser muito fáceis. Então, por exemplo, potências de base zero e um é muito simples. No caso das potências de base zero, a unidade sempre vai ser zero. E as potências de base um, a unidade sempre vai ser um, porque zero é elevado a qualquer número, com exceção do zero, é sempre zero. E o 1 elevado a qualquer número, incluindo o zero, vai ser sempre um. Então, a gente nem precisa trabalhar com esses dois, com o padrão desses dois. As potências de base 5 é a mesma coisa. Base 5 vai terminar sempre em 5. Termina sempre em 5. 5, né? 5 a primeira é 5. Aí depois a gente vai ter o 25, depois o 125, depois o 625. Isso acontece por quê? Porque 5 vezes 5 dá 25. Então, a própria multiplicação das unidades vai sempre gerar unidade 5, certo? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, a gente vai ter 5 vezes 5, que a gente já sabe que é 25. Então, a própria multiplicação das unidades vai gerar uma unidade que é igual a multiplicação interior. Então, base 5 é a mesma coisa. As potências de base 10 elas caem na regra das potências de base zero, né? Só que, obviamente, vai ter a diferença porque o 10 é diferente do zero. Então, as potências de base 10 sempre vão terminar em zero. Sempre. Sempre que vocês observarem aqui, esses padrões, tanto do 2 quanto do 3 quanto dos outros que a gente vai ver, eles sempre vão valer para números que terminam com o 2. Então, por exemplo, se a gente for pegar o padrão de potências de base 12, o padrão é o mesmo das potências de base 2. Então, a sequência vai ser 2, 4, 8, 6. Se a gente fizer 12 vezes 12, 144. Se a gente continuar fazendo essa multiplicação, essas potências, né, a gente vai constatar que o padrão é o mesmo das potências de base 2. Mesma coisa com o 3. Se você pegar uma potência de base 13, de base 23, de base 33 e assim sucessivamente, a sequência das unidades vai seguir a mesma sequência dessa potência aqui de base 3. Então, independente. Terminou com 3, é a mesma sequência. Terminou com 4, é a mesma sequência do 4. Terminou com 5, é a mesma sequência, é o mesmo padrão do 5, certo? O 5 sempre vai ser 5, então não tem muita importância. Potências de base 10 sempre vão terminar em zero. Quando eu falo que essas potências de base zero, um, 5, etc., eles vão terminar com algum algarismo em específico, significa que a unidade da resposta dessas potências, a unidade, certo? Então a gente tem lá um número, por exemplo, de três algarismos, né? 137. Tem três algarismos. O último algarismo, né? Então,
termina sempre com a unidade. Então, sempre que eu estou falando disso, eu estou falando da unidade, tá? Esses padrões aqui que nós estamos vendo são padrões relacionados a unidades que são respostas das potências. Como eu falei lá em cima, o 2 elevado a 151, ele vai ter uma resposta, mas é um número enorme, gigante. Mas eu não quero saber o número enorme, gigante, eu quero saber só qual é a unidade da resposta dessa potência, né? Depois de calcular 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 151 vezes. Não preciso fazer o cálculo todo, eu só preciso identificar esse padrão sequencial, tá bom? Então, agora que já vimos alguns pontos, vamos continuar. Então, potências de base 4. As potências de base 4 são bem simples, porque o padrão é 2 só. 4 a primeira é 4, 4 a segunda é 16, 4 a terceira 64, 4. A quarta vai dar, então, 256. Ó, o padrão 4, 6, 4, 6, 4, 6. Então, sempre que o expoente, padrão aqui, então, sequencial, o expoente, sempre que ele for ímpar, a unidade é 4. Sempre que o expoente ele for par, a unidade é 6. Então, aqui o padrão é bem mais simples da gente identificar, ok? Potências de base 6, muito simples porque cai na mesma regra das potências de base 5, né? As potências de base 6 sempre vão terminar em 6, sempre terminam em 6. Então, a unidade sempre vai ser 6. 6 a primeira é 6, 6 a segunda é 36. 6 vezes 6 é 36, então sempre vai ter 6 vezes 6 na multiplicação. 6 a terceira, 216 e assim sucessivamente. Então é um padrão fixo, sempre a mesma unidade nas potências de base 6. As potências de base 7 já possuem um padrão diferente, certo? Então, potências de base 7, a gente vai ter aqui, então, 7 a primeira é igual a 7, 7 a segunda, 49. 7 a terceira. Aqui eu vou precisar fazer o cálculo. 49 vezes 7. Eu sei que vai terminar com 3, né? 49 vezes 7, 63 aqui, 28, 343. E aí, 7 a quarta, a gente vai ter aqui, multiplica por 7 de novo, termina com 1, né? 7, 4, 8, 30. Aqui 21, 24. Pronto. Então aqui a gente não precisa nem fazer o restante das potências, porque o padrão sempre vai ser. Porque, ó, 7 vezes 7 vai terminar em 9. 9 vezes 7, 63. Então termina em 3. 3 vezes 7, 1. Terminou em 1. 1 vezes 7, 7. Volta para o início da sequência. Então é 7, 9, 3 e 1, que é, vamos colocar assim, é quase a mesma sequência das potências de base 3, né? Então, se a gente pegasse, sei lá, 7 elevado a 19, né? Já é um número alto. O 7 a quarta já dá um trabalhinho. 7 elevado a 19, então, qual que seria a unidade, né, desse aqui? É muito simples, é só a gente observar que 19 ele é um antes de um múltiplo de 4, certo? Lembra daquela regrinha, né? Se a sequência é de 4, a gente vai olhar sempre o padrão pelos expoentes que são múltiplos de 4. Então, se ele é um antes de um múltiplo de 4, né? Então, na sequência, ele é um anterior. Logo, qual que é a unidade? Unidade 3, certo? Porque se fosse 7 elevado a 20, a unidade seria 1, porque estaria aqui na coluna, né? Se a gente fosse pegar aqui 7 elevado a quarta, depois 7 a oitava, 7 elevado a 12, 7 elevado a 16, 7 elevado a 20, 7 elevado a vigésima potência, né? Só que aqui é 7 a 19, então é o anterior ao 7 elevado à vigésima potência, ok? Então, base 7 também bem simples. E a base 8 que vai ser parecida com as potências de base 2, né? Então, 8 a primeira é 8, 8 a segunda
é 64, né? Vai terminar em 4. Vai terminar em 2 aqui, né? 8 a terceira. 8 a terceira seria 512, né? Terminando aqui. E 8 a quarta vai ser igual a 4096. Tá? Fiz de cabeça porque eu lembrei da potência de base 2. Então, a sequência da base 8 é 8, 4, 2 e 6. Novamente, parece com é, a da base 2, né? Mas a sequência é diferente, tá bom? Sequência não é que mudou, começou de outro ponto, não. A sequência é totalmente diferente, tá bom? Então, se fizesse um 8 elevado a 13, enfim, seria unidade 8, etc, né? Vocês já entenderam o padrão, basicamente. As potências de base 9, para a gente finalizar, né? Que aí a gente já vai ter trabalhado todos os algarismos. As potências de base 9, ou seja, aqui, sempre que eu falar potência de base 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eu estou falando de todas as potências que possuem como unidade final, como o último número, né, da potência, o 9, o 8, o 7, enfim. Se eu pegar a base 9, só para recapitular, né? Pegar a base 9, ou seja, essa sequência, esse padrão, ele vai valer para o 9, para o 19, para o 29, ou seja, para todas as potências que terminam em 9. Então, 9 elevado à terceira, 19 elevado à terceira, 29 elevado à terceira e assim sucessivamente, eles vão possuir o mesmo padrão, a mesma sequência de unidades na resposta. Tá? No caso do 9 é bem simples, porque é igual ao 4. 9 é a primeira, 9, 9 é a segunda, 81. Nova terceira, então, nós temos aqui 729, ó, repetindo, certo? Se a gente fizesse o próximo, né, seria 9 vezes 9 daria 81, então a unidade seria 1 novamente. Então, é a mesma regra, muda os números da sequência, obviamente, né? Ou seja, a regra de expoente ímpar e expoente par. Muito simples. Seria a mesma coisa que dividir por 2, mas aí a gente pega expoente ímpar e par porque fica mais fácil. Quando o expoente for ímpar, a unidade é 9. E sempre que o expoente ele for par, então a unidade vai ser 1. Ok? Pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o curtir, se vocês gostaram. Compartilhem isso com amigos, quem está se preparando para vestibular, se preparando para algum concurso. Sempre cai alguma questão nesse sentido, a depender do concurso, obviamente. Mas vestibular eu vejo que cai muito. Em ITA, FUVEST eu já vi cair também, já vi cair em Olimpíada também, inclusive. Então, compartilhem com quem está estudando e se quiserem dar alguma sugestão de conteúdo, que eu continue algum conteúdo diferente nesse sentido aqui, ou até demonstração, uma demonstração desse método aqui que eu estou mostrando, porque isso aqui foi só uma exposição. Vocês fiquem à vontade, comentam é, aí e não se esqueçam de se inscrever no canal. Nos vemos na próxima e bons estudos.